Quando Arthur Schopenhauer caminhava com seu poodle, contemplava o mundo com uma profunda melancolia. Ele observava humanos e animais lutando incessantemente para sobreviver em um mundo que ninguém escolheu habitar. Desde o momento em que viemos à luz, o sofrimento só intensifica com doenças, desilusões, traições, envelhecimentos e, inevitavelmente, a morte. Ao ver um pássaro devorando um verme, Schopenhauer imaginava que a agonia de ser devorado é infinitamente maior do que a satisfação fugaz de devorar, reforçando sua convicção de que a dor da existência supera de longe quaisquer prazeres que ela possa oferecer. Diante da imensa quantidade de miséria e tormento que permeia o planeta, ele concluiu que seria preferível se a Terra permanecesse estéril, em um estado mineral e cristalino, semelhante à Lua. Schopenhauer tinha plena consciência do sofrimento intrínseco à vida, uma visão que muitos reconhecem como legítima. Ele nunca tentou suavizar sua filosofia para torná-la mais palatável, preferindo descrever a existência tal como a via, cheia de insatisfações constantes, com raros instantes de prazer, rapidamente ofuscados pela dor e pela frustração inerente. O volume do sofrimento é imenso, como ele mesmo constatava. A vida não passa de um esforço contínuo, uma perseguição interminável de desejos e necessidades que surgem sem parar. Não é à toa que rotulam esse filósofo como pessimista e sombrio. Suas conclusões, porém, não são arbitrárias. Schopenhauer fundamentava suas ideias em análises profundas da natureza da realidade, especialmente em uma força primordial e cega que ele identificou como a raiz do nosso sofrimento, a qual denominou vontade, ou mais precisamente, vontade de viver. Em sua existência solitária, Schopenhauer escreveu prolificamente, deixando obras que atravessaram o tempo e influenciaram pensadores como Nietzsche e Freud. Seus textos continuam a atrair leitores, não por serem reconfortantes ou otimistas, mas, provavelmente, porque expõem verdades incômodas sobre a vida que a maioria prefere ignorar. Este vídeo mergulha na figura de Arthur Schopenhauer e em sua filosofia, apresentando quem ele foi, o que seu pensamento abrange e por que, em sua visão, a vida é essencialmente um fardo, vida e filosofia. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão que viveu entre 1788 e 1860, cresceu em uma abastada família de comerciantes. Nasceu em Danzig, então parte do Reino da Prússia, hoje Gdansk, na Polônia. Perdeu o pai ainda jovem e manteve uma relação tensa e complicada com a sua mãe, Joanna. Joanna era uma personalidade dominante e autoritária, que frequentemente criticava e humilhava Arthur. Obcecada por status social, aparências e conexões, ela desejava que o filho seguisse a carreira comercial, o que constatava profundamente com a vocação intelectual e o temperamento introspectivo dele. No campo filosófico, Schopenhauer interessava-se por uma vasta gama de temas. Admirava especialmente as tradições orientais como o budismo e o hinduísmo. Também foi influenciado por Platão, Aristóteles e Spinoza. Durante seus estudos em Göttingen e depois em Berlim, entrou em contato profundo com Kant, cujas ideias marcaram decisivamente seu pensamento. Sua obra magna, O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1918, constitui o alicerce de seu sistema filosófico. Nela propõe que a realidade é movida por uma força irracional e cega chamada vontade, que impulsiona todos os seres a buscar incessantemente a satisfação de sua carência. Esse ciclo infinito de desejo, no entanto, conduz inevitavelmente à dor e ao descontentamento. Devido à originalidade e ao tom pessimista de sua visão, dissonante das correntes dominantes da época, sua filosofia recebeu pouca atenção em vida. Posteriormente, porém, exerceu forte influência sobre figuras como Nietzsche, Wagner, Tolstói, Freud e Einstein. Outras obras importantes incluem Ensaios e Aforismos, uma rica coletânea de textos acessíveis que deu origem a compilações como Estudos sobre o Pessimismo e A Sabedoria da Vida. Sua produção segue sendo objeto de estudo e debate nos dias atuais.
A vontade de viver, ao refletir sobre a essência da existência, imerso nas filosofias orientais, especialmente hindu e budista, e Schopenhauer questionava qual força sustentava os fenômenos do universo. O que faz uma pedra permanecer pedra, uma montanha ser montanha, ou uma estrela brilhar como estrela? O que impulsiona o ser humano a existir e a perseguir desejos sem fim? Essas indagações o levaram ao conceito da vontade de viver, uma força irracional, inconsciente e irresistível. A vontade ocupa lugar central em seu edifício filosófico. Para compreender seu pessimismo, é essencial familiarizar-se com essa noção. Ela permeia toda a existência, dos objetos inanimados às plantas, animais e humanos. Até uma pedra, em sua mera persistência, manifesta a vontade que quer, que ela seja pedra. Do mesmo modo, ela compele animais e pessoas a existir e agir conforme a sua natureza. Trata-se de uma força que escapa ao controle ou à razão, operando de forma autônoma. Não podemos querer algo. Nossa motivação mais profunda nos escapa. A vontade gera não só o instinto de sobrevivência, mas também um impulso reprodutivo. A busca por status, prestígio e ambições é o motor da autopreservação e do desejo de melhorar continuamente nossas condições. Geralmente não temos consciência dessa potência que nos move nos bastidores. Mesmo quando racionalizamos o desejo de ter filhos, por exemplo, é a vontade de viver que de forma avassaladora gera o impulso. Os animais procriam sem qualquer justificativa racional. Seguem apenas uma inclinação natural e racional. Para Schopenhauer, o comportamento humano revela nossa escravidão coletiva a essa força cega, pois a maioria de nós limita-se a obedecê-la. A vontade de viver é, portanto, a causa principal de a vida ser, em suas palavras, um sofrimento. Exploraremos isso mais adiante. E Schopenhauer distinguia claramente vontade e intelecto, que operam de forma independente. Em suas palavras, a verdade fundamental da minha doutrina, que a expõe a todas as anteriores, é a separação completa entre vontade e intelecto, algo que os filósofos antes de mim consideravam inseparáveis, vendo a vontade como mera função do intelecto, tomado como a essência de nosso ser espiritual. Ao olhar o mundo ao nosso redor, o que realmente vemos? As coisas em si ou apenas representações delas? E Schopenhauer sustentava que os objetos percebidos são construções da nossa mente, moldadas por sentidos, intelectos e experiência individual. Cada pessoa vê o mundo de maneira única. A realidade em si, o mundo nominal, permanece inacessível. Nossa percepção limita-se ao mundo fenomenal. Não podemos conhecer as coisas como são, apenas como nos aparecem, filtradas por conceitos, categorias e estruturas mentais que, ao mesmo tempo que nos permitem compreender, nos impedem de acessar a realidade pura. A vontade de viver está na raiz dessas representações. Ela influencia decisivamente como percebemos e interpretamos o universo, pois nosso desejo e carências inerentes colorem nossa visão. O mundo real é pura manifestação da vontade, oculta à percepção direta. É como o código-fonte da Matrix, sustenta tudo, mas permanece invisível para quem está dentro do sistema. Não vemos a vontade, só seus efeitos no mundo fenomênico. E esses efeitos, segundo Schopenhauer, são terríveis, porque a vida é um fardo se tentarmos imaginar a enormidade de miséria, dor e sofrimento sobre os quais o sol brilha diariamente. Admitiremos que seria melhor se a vida nunca tivesse surgido na Terra, assim como não surgiu na Lua, e se sua superfície permanecesse em estado cristalino e inanimado. E Schopenhauer considerava a vida intrinsecamente insatisfatória, marcada por sofrimento inevitável. Como escravos de uma vontade onipotente, somos atormentados por desejos infinitos e insatisfações perpétuas. A dor supera em intensidade e duração qualquer prazer que possamos experimentar. Em estudos sobre o pessimismo, ele explica com clareza por que os seres vivos estão condenados a um tormento constante. A existência humana é caracterizada por um descontentamento essencial. Ninguém escapa à luta interminável contra impulsos irracionais internos e adversidades externas. A vontade nos torna insaciáveis. Mal satisfazemos um desejo,
outra emerge, e nunca basta. Você compra o iPhone novo, fica feliz por 2 semanas e logo já está ansioso pelo próximo modelo. Posta a foto perfeita no Instagram, recebe centenas de likes, mas no dia seguinte já precisa de mais validação. Consegue o emprego dos sonhos e em poucos meses já quer uma promoção, um salário maior ou um cargo melhor. Adquire o corpo ideal depois de meses na academia e logo começa a comparar com filtros e influencers. A busca por satisfação vira um ciclo eterno de desejo e decepção, exatamente como Schopenhauer descrevia. Os breves momentos de prazer empalidecem diante da miséria acumulada. Curiosamente, Schopenhauer inverte a visão comum. O prazer é negativo, a ausência de dor. Enquanto a dor é o elemento positivo e dominante da existência, todo bem-estar consiste apenas na suspensão temporária da dor. Assim, a dor prevalece, o prazer é fugaz e superficial, enquanto a dor é intensa, duradoura e marcada profundamente a psique. O exemplo do pássaro e do verme ilustra isso. O prazer de comer é ínfimo, comparado à agonia de ser comido. Da mesma forma, pense nos relacionamentos de hoje. Você conhece alguém no Tinder ou no Instagram, a fase inicial é pura euforia, mensagem o dia todo, borboletas no estômago. Mas logo vem o medo de ghosting, a ansiedade de será que ele viu meu story e não respondeu? Depois, o período de lua de mel acaba, surge o tédio, as brigas por besteira, a comparação com casais perfeitos das redes. E quando termina, muitas vezes com um simples não é você sou eu, por mensagem, a dor é avassaladora. Noite sem dormir, playlist depressiva no repeat, stories indireto. A dor de um término ou de um match que nunca vira nada eclipsa completamente qualquer alegria que o relacionamento ou flerte trouxe. Quantos jovens hoje em dia vivem presos nesse loop de aplicativos de namoro, buscando o próximo hype para preencher um vazio que nunca se enche. A vontade nos engana, fazendo-nos superestimar prazeres futuros e subestimar dores. Não é só a assimetria entre dor e prazer que torna a vida insuportável, mas também a multiplicidade de sofrimentos, doenças, perdas e traições. O fomo constante ao ver a vida perfeita dos outros nas redes, a pressão de construir uma carreira de sucesso antes dos 30, ou o avanço implacável da idade e a certeza da morte. E Schopenhauer comparava a juventude à expectativa ansiosa antes de uma peça de teatro, cheios de esperança, ignorando o desenrolar decepcionante. Na velhice, ao reencontrar um amigo de juventude, o sentimento dominante é o desapontamento total com a vida, que prometia tanto e entregou tão pouco. Com o lidar da vida, Schopenhauer não se limitou a diagnosticar o sofrimento, buscou formas de mitigá-lo. Sua solução radical era o ascetismo, renúncia aos desejos e negação da vontade. Reconhecendo que poucos são capazes disso, propôs caminhos mais práticos para o comum dos mortais. Sugeria organizar a vida de modo a minimizar a dor, priorizar o bem-estar interior em vez de status ou fama, escolher prazeres simples e acessíveis, um bom livro, uma caminhada, uma conversa real, em vez de ambições custosas como virar influencer ou acumular seguidores. Ignorar a opinião alheia, fonte de metade dos nossos tormentos, especialmente hoje, quando um comentário negativo ou a falta de likes pode arruinar o dia. A ansiedade pelo que os outros pensam alimenta vaidade e sensibilidade excessiva. Também defendia cuidar da saúde acima de riqueza ou prestígio. Um pobre saudável é mais feliz que um rico doente. Devemos, portanto, escolher com sabedoria, avaliando se algo aumentará ou reduzirá nosso sofrimento. Ainda assim, para Schopenhauer, a vida permanece fundamentalmente penosa, pois o sofrimento sempre supera o prazer. A vida é um fardo, e como ele dizia, hoje está ruim, amanhã estará pior, e assim sucessivamente até o pior de tudo.